Oi pessoal, eu sou a Bia. Hoje eu fiz em casa o famoso pãozinho australiano do Outback e eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Então aproveita já pra se inscrever no canal e mandar pra aquela pessoa que vai fazer o pão pra você. Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar pesando os ingredientes. Eu fiz em 300 gramas de farinha de trigo, então eu tive que utilizar 6 gramas de fermento biológico seco, tá? E aí eu vou gravar um outro vídeo explicando toda a fórmula do pãozinho. Nesse momento, eu coloquei 2 colheres de água para uma de farinha de trigo para a gente poder acordar esse fermento, para alimentar esse fungo, digamos assim. Ele vai ter um desenvolvimento melhor e aí ele vai, consequentemente, ele acaba liberando mais gases e o nosso pão fica muito mais fofinho. Isso é o que nós chamamos de polish, tá? Porque depois que esse fungo crescer e desenvolver nessa mistura, ele vai ficar com uma aparência como uma esponja, como vocês podem ver, tá bom? E aí, a gente vai misturar os ingredientes. Eu vou deixar a quantidade tudo na descrição do vídeo. Então, a gente vai misturar a farinha de trigo, o açúcar, um pouco de sal, cacau em pó. Eu usei 100%, mas o ideal seria fazer com uns 50%, 70% para não ficar tão amargo, tá? A gente vai misturar depois a nossa mistura do polish. E uma dica importante, não jogue o polish direto em cima do sal. Como o sal é antifúngico, não seria tão interessante por se tratar de um fungo. Agora mexe, mexe, mexe tudo. Ah, pessoal, uma dica, se você não tiver cacau em pó, pode usar o achocolatado mesmo, não tem problema nenhum. E aí, a gente vai adicionar o leite aos poucos, só para agregar um pouco nessa farinha, para na hora da gente colocar na batedeira para sovar, não espirrar tanto. Se você preferir sovar na mão, tranquilo. Eu fiz na batedeira para poder explicar para vocês a questão do ponto, tá? Então, aos poucos, com a batedeira em velocidade média, a gente vai começar a misturar tudo isso e adicionando devagar o leite. Por mais que o leite esteja pesado também, se não for o suficiente, você pode adicionar mais um pouco, porque cada farinha tem um nível de absorção diferente, tá? Nesse momento, eu verifiquei o ponto de véu, que é o ponto onde eu tenho o desenvolvimento do meu glúten no pão, que é indicado por esse véu, né? E aí, como vocês podem ver, não estava no meu ponto. Então, a gente vai bater mais um pouco, até chegar no ponto desejado do véu, onde ele não se rompe facilmente. Na minha batedeira, foram mais ou menos de 5 a 10 minutos batendo pra gente chegar nesse ponto, tá? Assim que chegar no ponto, a gente adiciona manteiga. A gordura sempre vai ser adicionada no final, já que ela pode criar uma capa impermeabilizante, então não pode impedir a formação do glúten, tá? Chegamos no nosso ponto de véu, e aí a gente vai deixar descansar essa massa até dobrar o tamanho. Super importante deixar essa massa descansando dentro da geladeira, tá, pessoal? Não é legal deixar em temperatura ambiente para descansar. E aí, a gente vai untar a nossa forma, se for colocado em uma forma, tá? Pão sempre se unta com gordura. Bolo se unta com gordura e trigo, pão só com gordura, tá? E aí, a gente vai abrir essa massa. Mas primeiro, a gente tira todo o ar nela, pra depois a gente poder manusear. E manusear com muito cuidado, tá, pessoal? Pra não romper as ligações de glúten que já foram formadas nessa massa, tá bom? E aí, abrindo com cuidado a massa, né? Tira todo o excesso de farinha que fica nela, porque senão, como essa farinha não formou glúten, vai ser só pedaços de farinha no pão e aí não vai ser legal para quando for comer, tá? E aí, a gente abre bem essa massa para poder fazer a nossa dobradura, para ela ficar bem fechadinho o nosso pão e com um formato bem bonitinho. Okay, baby, nothing really lasts forever. For now, let's run towards the sun.
Assim que for finalizada a dobradura no pão, a gente coloca na nossa assadeira untada e dá uma ajeitada no pão, com muito cuidado para não esticar, porque se esticar vai romper o glúten e também não é legal. E aí a gente vai reservar, descansar até dobrar o volume. Feito tudo isso, finalizamos e aí você vai colocar por cima fubá ou semolina. Eu adoro aquele pão enfarinhado. Acho que fica muito, muito bonita a aparência e dá um charme todo especial. E aí a gente vai colocar para assar em torno de 40 minutos ou até assar em forno mais ou menos de 180, 190 graus, tá? E aí ele vai ficar desse jeitinho. Eu também fiz uma maionese de cebola caramelizada, então já se inscreve no canal para não perder. Eu vou postar essa maionese também. E é isso, um beijo!